Paz para você, aqui é Eliseu Gomes e mais uma vez estamos aqui para a nossa jornada do curso Saúde Espiritual e Emocional da Igreja Local. Esta é a aula número 6. Vamos caminhando agora para algumas coisas mais profundas do nosso tema. Hoje vamos analisar um pouquinho algumas realidades que ignoramos e por ignorarmos estamos sofrendo algum tipo de situação animosa na igreja. Vamos agora entender algumas estruturas e compreender que há uma dualidade latente, presente na vida da igreja local. E se nós ignoramos isso, estamos colocando o rebanho à deriva e o nosso ministério também em preocupação. Vamos agora entender a questão da dura realidade. Trate com a realidade. O que acontece com a falta de nível emocional da igreja? O que pode acontecer quando há um desnível emocional? Você tem ideia mais ou menos? Eu vou dar aqui um exemplo para você. Quando fui SD nos Estados Unidos, fui chamado às pressas para resolver uma situação em uma de nossas igrejas. A igreja no interior de Nova York experimentava um mover de Deus tremendo, até que uma fofoca surgiu como um meteoro no seio da comunidade. Boatos de um caso amoroso envolvendo dois líderes da igreja foi o bastante para revelar que nem sempre o crescimento numérico é um termômetro de sucesso. Há mais coisas envolvidas e igrejas que crescem ignorando esta parte da saúde emocional sofrerá rachaduras. Trate com a realidade, porque a divisão será uma questão de tempo. Então, quando a gente trata desse tema, procura-se evitar falar em rachadura, e as pessoas acham que a igreja é um mar de rosa. Você vê aquele culto bonito, é bonito aquele culto, né? Aquele culto lindo, o pessoal tocando, cantando, o pessoal dançando, louvando, a igreja cheia. Olha, que cena. Mas você não sabe que atrás daquela cena tem outra cena. E você vai ignorando. O tempo passa, até que chega no momento em que a coisa estoura. Então é preciso tratar com realidade. Eu enfrentei esse problema em Nova York. Uma de nossas igrejas estava indo muito bem, muitos relatórios, coisas maravilhosas, mas de repente veio um comentário e uma situação, e líderes locais, o bispo me chamou, mandou que eu fosse resolver. Eu infelizmente não consegui resolver porque a situação tomou uma dimensão que não tinha mais jeito. Bom, foi ignorada uma parte espiritual da igreja aí e consequentemente uma parte emocional. Agora, o que não é previsto no discipulado? Quando se fala em discipulado local, o que não se prevê? Olha que interessante isso aqui. O que não é previsto no discipulado? Gastamos muito tempo na tarefa de treinar líderes, somos pegos onde menos esperamos, na falta de maturidade. Há componentes emocionais em jogo e por ignorância somos vítimas de nossa falta de sabedoria. Note que não incluímos o desenvolvimento emocional desde a conversão até a fase de liderança. Era bom que você pudesse meditar no livro de Mateus, capítulo 15, verso 15 ao verso 20, onde Jesus fala sobre essa questão emocional. Como a nossa aula é curta, eu não posso abrir aqui o texto e fazer uma exegese com você. Mas leia em casa, você vai entender, você é líder, você vai entender. A gente, quando faz discipulado, a gente prepara a pessoa para a vida espiritual, não é isso mesmo? Fala comigo, é ou não é? Isso, é verdade. A gente prepara a pessoa para ser um grande crente. E há casos que a pessoa se converteu hoje, dali 6 meses, já está pregando, já está liderando, já está fazendo. Às vezes por uma questão de falta de recurso, de pessoas, necessidade local, mas maior parte é a negligência. Então a gente defende a tese de espiritualidade e tá para crescer na fé, no conhecimento do Senhor, mas o lado emocional vai ficando para trás. E para trás vão ficando várias coisas. E daqui a pouco estamos debaixo de uma situação na igreja incontrolável. E aí apelamos para o espiritual. É o diabo, é o inimigo e tal. Olha, eu não sou advogado do diabo, mas tem coisa que não é o diabo não. Tem coisa que o diabo fica olhando, assistindo e aprendendo. Essa é a realidade. Deus nos quer com um crescimento pleno. Veja que a Bíblia fala que o Senhor crescia em estatura, em conhecimento, em graça. É um crescimento total. Não é simplesmente um crescimento espiritual. A igreja não é a fábrica de super crentes.
A gente precisa entender isso, meu Deus do céu. A igreja não é a fábrica de supercrentes. Desde o pastor até o último membro, é necessário que o lado emocional também seja um alvo da igreja. E se isso não acontece, nós estamos criando um sério e grande problema para resolver. Olha, as duas coisas andam juntas. A probabilidade, presta bem atenção, a probabilidade de um cristão ter maturidade espiritual sem maturidade emocional é chance zero. Muitos membros de sua igreja estão em crise, pois deslancharam no mundo espiritual, mas travam verdadeiras batalhas de conflitos emocionais. E é justamente aí, neste ponto, que Satanás os derrota. O diabo sabe o que fazer. Diz a palavra que ele excedia a inteligência de Daniel. Então essas duas coisas andam juntas. Não me vem com essa que eu tenho um crente, um super crente, um cara cheio do Espírito Santo, ele fala e o fogo cai do céu. Se ele não for maturo emocional, a chance é zero dele ser um bom líder espiritual. Haverá um momento que ele vai entregar as cartas, que ele vai abrir o jogo, que ele vai tropeçar. E aí, dependendo de onde ele estiver, o baque é muito forte e não compensa. Então, para de pensar dessa forma, de uma forma só. Coloca um paralelismo aí. O espiritual é tanto quanto o emocional. É isso que importa. Se nós trabalhamos desse outro lado, a igreja vai ganhar na frente, porque nada paga um crente maturo, espiritual e emocional. Nós somos o que então? O que nós somos? Nós temos que ter cuidado com essa armadilha. Veja que na igreja, quando se fala em sermos a imagem de Deus, aí evocamos textos como Gênesis 1, 26, 27, ou Romanos 8, 29, Coríntios 11, 7. Pensa-se apenas nas características espirituais. Entendemos que precisamos apenas viver a vida em Jesus, fortalecendo áreas tipo a vida de oração, o estudo da Bíblia, a fidelidade nos dízimos e ofertas, e profundos na adoração, adorar a Deus com profundidade. O problema é que somos mais do que seres espirituais. Temos uma alma, e se estiver ruim, atrapalha o resto. Viu que nosso protótipo de cristão é ler Bíblia, é orar, é buscar o Senhor, é adorar, e a gente esquece o outro lado, a gente atrela a imagem de Deus a esses textos que são verdadeiros, que a gente usa, mas a imagem de Deus é como um todo. Quando Deus fez Adão, sua imagem e semelhança, ele deu uma alma, isso foi um todo, e a gente esquece do todo. Por trabalharmos só uma parte, esquecemos o outro. Olha, não se engane, por favor, para cá, olha, não se engane com sorriso, abraço, amizade, assim, na igreja, cria nas pessoas, abençoe as pessoas, ajude-as, mas por trás daquele sorriso, por trás daquele abraço, há uma pessoa que muitas vezes está em conflito, em batalha. Você ouviu dizer que tantos pastores caíram na fé, não é? Temos agora uma leva de pastores que se suicidaram, porque eu vi até um que alguém escreveu, mas ele pregava tão bem, ele conhecia tão bem, aí está provando a tese, conhecia tão bem a Bíblia, conhecia tão bem, que chegou a esse extremo. Lamentável. Então, a vida emocional da igreja está em jogo. Ore mais a Deus, procure entender mais isso, não deixe passar de largo algo que pode ser evitado. Porque, na verdade, nós somos mais do que seres espirituais. Nós somos seres emocionais. E quando entendemos isso, entendemos o processo vital para a igreja. Olha, amanhã tem a outra aula, mas hoje começa a pensar um pouco mais nisso. Leia aí os templates, leia Mateus 15, 15 a 20, pense um pouquinho sobre isso e trate a coisa com a realidade. A aula de hoje é essa, trate da situação real. Não se iluda mais por festas, alegrias, sorrisos e palmas. Põe o pé no chão e veja, a sua igreja é mais que espiritual, ela é também emocional. Deus abençoe, até a próxima aula, se Deus quiser. Estamos caminhando aí, uma jornada maravilhosa. Deus abençoe.